Olá, aqui é o Dr. Tertuliano, esse é o nosso podcast, episódio número 1, e nos nossos trabalhos nós vamos trazer sempre aqui um tema voltado ao preventivo empresarial, porque o preventivo sempre é mais inteligente, lembrem-se disso. E hoje nós temos um tema muito interessante e super atual para nós tratarmos. Nós vamos falar sobre a reforma tributária e o que tem de preventivo empresarial dentro dela. E para falar sobre isso, nós estamos aqui com Vinícius Zucchini, meu amigo. Ele é CPO e sócio da Reut, líder de criação de produtos fiscais para o SAP e outros ERPs também, integrações, implantação em ambientes corporativos críticos. Possui mais de 15 anos, acho que bem mais de Bem 15 anos mais. na atuação direta em projetos SAP, arquitetura de software, impostos diretos, enfrentando e resolvendo problemas que impactam a operação, o compliance e o resultado das empresas. Veja se não tem preventivo em tudo isso daí para nós conversarmos. E ele é palestrante também. E sempre eu participei de muitas palestras dele, assisti muitas, provoca os executivos, os seus times, a abandonarem a visão operacional do tributo, porque isso é uma estigma, uma cultura que nós temos aqui no país, e a tratar como uma alavanca estratégica conectando a reforma tributária, tecnologia, tomada de decisão. Puxa vida, que bacana. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. E queria te ouvir. Fala um pouco do Vinícius para nós aqui, por favor. Maravilha. Hoje, como sócio CPO ali na Reut, nós estamos à frente de produtos tecnológicos nichados para reforma tributária, para a área tributária como um todo. Como dito, o tributo, ele nada mais é do que uma peça fundamental dentro de uma organização. Ou seja, nós temos o sócio majoritário. No sistema tributário atual, nós temos uma questão muito de, às vezes nem tem um lucro, às vezes a empresa está no prejuízo, mas ela está Sim, pagando tributo ali para o governo. Então, nós temos o sócio majoritário ali. Então, atuar com tributário é algo fundamental, necessário de entender, sem ter aquele estigma de tributo é ruim. Eu falo muito nas empresas que o tributo é ruim o que fazem com o dinheiro dele. Ele tem uma finalidade, ele tem um foco e ele faz parte da regra. Né? Como contador ali de formação, atendi muitos empresários e tem aquele estigma. Não quero pagar imposto, não quero pagar tributo, não quero pagar para o governo, mas não é isso. É a regra do jogo. Eu brinco muito como um jogo de futebol. Você entra ali nas quatro linhas, você tem as suas regras para sim. seguir. O empresário precisa entender essas quatro linhas e seguir essas regras. Então não tem como. Então eu começo com o desejo de trabalhar na área tributária, foi meu foco, eu tinha a intenção. Aproveita assim, uma pessoa que inspirou foi o próprio Dr. Tertuliano ali na época, me trouxe isso, gostei do tributo, foi meu primeiro professor. E dali desenvolver esse gosto. Trabalhamos juntos numa certa oportunidade, ocasião. Só que em determinado momento eu vi que também a tecnologia ela passava a ser necessária. Né? A tecnologia é mais do que fundamental para entender o todo. Nós temos um volume de dados, transações enormes. Se você não tiver tecnologia, como que você vai operacionalizar? Não tem mais ticar nota na unha como se fazia É. antigamente. E com isso, no nicho de tecnologia voltada para a tributária, achei uma oportunidade de mercado muito grande. E hoje nós apoiamos aí grandes empresas e corporações na elucidação de tudo isso, no apoio de maneira preventiva, efetivamente, para poder não sofrer tanto quanto muitos acabam sofrendo depois. Então, e você tem uma trajetória muito vinculada, principalmente hoje, com SAP, Sim. que lá atrás era algo assim um pouco não muito aceito, embora as grandes corporações, ninguém nunca nem perguntou, trouxe e acabou. Exato. Conta para nós um pouquinho essa trajetória com a SAP, como é que a coisa aconteceu na sua história pra gente. O SAP, eu fui trabalhar, tive a oportunidade de entrar numa multinacional e ela tem o SAP. O SAP, para quem não conhece, é um RP, é um sistema integrado de informações, geração de dados, gerenciamento de dados. Hoje está em 100% das empresas listadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil, está em 99 das 100 maiores empresas do mundo. Então, hoje ele rege, de Nossa, fato, o core de todas as empresas importantíssimo. mundial. Tem uma pesquisa aí que 85% da economia da logística global ela circula por clientes da SAP. Então, ou seja, é um RP fundamental, O mundo. gigantesco e o mundo gira em torno dele. Então, é uma empresa hoje que fatura anual, se não me engano, está na casa de 35 bilhões de euros. Então, é muito forte, muito segmentada. Quando fui na próxima multinacional, a gente assusta, né? Como sabe de tudo isso, sabe dessa informação, desse dado, fala, eu vou trabalhar com um sistema gigante, como que vai ser? E aí eu percebi que a gente parte de um pressuposto que às vezes as pessoas colocam a estigma, a dor antes de enfrentar, Sim, né? Antes de colocar a cara a tapa, a gente diz, para poder entender como funciona, como não é. E como eu tinha uma meta muito grande na empresa, que era não deixar o faturamento parar,
Eu trabalhava no horário super diferenciado, noturno, na área administrativa. Era fábrica, a empresa não parava, mas no administrativo eu era o único. A gente não vai falar não, mas é uma grande fábrica alemã, Grande fábrica alemã, multinacional, exatamente. responsável por Usina usinas, né? hidrelétrica, por aí vai. E nessa empresa, eu tive que entender o quê? O funcionamento do sistema e os processos que levam à execução sistêmica. São duas coisas, né? Tem um funcionamento do sistema em si, como que ele é pré-configurado e determinado para funcionar, e qual é o processo que leva a dar cada operação, cada etapa daquela operação. Ele é integrado, então todas as áreas se comunicam, como que sai a nota fiscal no final do dia. Como eu era sozinho, eu não tinha uma outra opção, não ser entender a fundo, porque parou a nota fiscal, qual que era a minha função? Não deixar aquela nota parada. Então eu tinha que entender do sistema, entender do processo, para questionar a pessoa certa, para ela corrigir o detalhe certo, para que a nota não fosse ali impedida de ser emitida e meu trabalho aí se justificasse. E com isso eu tive a capacidade de entender os fluxos operacionais e sistêmicos. E aí abriu uma explosão na minha mente assim absurda de quanta oportunidade e quanto problema existia dentro de uma grande empresa. E aí vem a dificuldade, por quê? Falamos de um sistema gigantesco, falamos de grandes empresas e com problemas que a gente pode falar que é de empresa pequena. Por quê? Falta de processo, falta de organização, falta de coerência, e isso não leva a uma parametrização adequada que vai levar a um risco fiscal, principalmente na minha área. Bom, aí você deu um salto, tomou uma decisão e montou seu próprio negócio. Foi. Ainda em 2000, ainda nessa empresa, eu fui convidado a dar aula para consultor SAP. Tinha um consultor lá dentro que tinha uma academia, tem academia até hoje. E eu falei, Vinícius, vem explicar tributo para os consultores. Porque o consultor SAP tem que entender do negócio, não vai conseguir Sim. configurar um sistema. E eu montei meu primeiro curso chamado Fiscal para Não Fiscais, que era focado no público consultor, consultoria fiscal, consultoria SAP de fato. Esse curso deu muito certo e é onde eu percebi, falei, eu tenho um feeling para isso. As mudanças aí sempre batendo a porta, a tributária não para de mudança. Eu falei, e se eu nichar esse campo? Se eu ser um consultor de SAP nichado na área tributária, tem no mercado? Não tem. Foi, peraí, tem gigantesca consultoria no mercado, trabalhar com SAP é caro, né? Quando você vai empreender nisso, não é um investimento baixo, desde os cursos, desde os consultores, são consultores que têm um valor elevado para você manter. Então, como que eu conseguia ser o diferencial? O meu diferencial foi falar de tributário dentro da SAP. E aí eu falei, não, agora meu caminho é empreender, sair para empreender na pandemia, 2020, efetivamente. 2020 foi um ano meio turbulento ali, a gente gatinhou, mas já em 21 consegui grandes contratos, grandes empresas, algumas que me acompanham até o dia de hoje, e traduzindo essa dificuldade, esse manicômio tributário dentro do sistema de maneira coerente que mitiga risco. Afinal, a depender da penalidade sobre um documento fiscal, pode chegar a 30% de penalidade. É importante isso que você falou, né? A mitigação de risco. A prevenção dentro da área tributária, ela se faz necessária para que você possa planejar os próprios contratos em si, Exato. né? E nem sempre se tem essa visão. Nesse mundo SAP, qual foi o erro mais comum que você lidou assim com as empresas na hora de tratar tributo? Era cadastro, era arquitetura de decisão, precificação? Qual era o erro mais comum que você encontrava aí? O erro mais comum está relacionado à parte cadastral, tanto de fornecedores quanto de clientes, quanto também a parte tributária. Só que antes da gente chegar no cadastro, tem um fluxo que as pessoas, as empresas não param para se dedicar a isso, que é o processo. Sim, Então, as coisas, tudo, eu brinco sempre, tudo na vida tem o começo, o meio e o fim. é isso E aí. se nós não preocuparmos com as três etapas, não adianta Isso é ter um sistema. prevenção, né? Exato, Pura. exato. Então, assim, eu brinco muito, a gente trabalha muito com automação e não adianta a empresa querer vir e falar, Vinícius, vou automatizar meu processo de escrituração de notas fiscais. Maravilha. Qual é o seu processo? Quais são as validações que você tem? Quais são os controles que você tem antes de chegar na nota fiscal? A nota fiscal ela é a conclusão de um ato comercial, mas que começa numa negociação, no processo de contratual, É no isso processo aí. de parametrização sistêmica, e aí sim que eu vou chegar na nota fiscal. Então, se eu não atuo no meu processo, não adianta querer Pois automatizar, é. querer melhorar e não vai dar certo. A gente aqui no nosso escritório, a gente vê muito isso também. Na verdade, o nosso escritório é na área jurídica e o nosso problema não necessariamente nasce na área judicial. Ele normalmente nasce na falta de processo e na governança. Então, ou Exato. seja, o preventivo é o antes. Muito bom, muito bom. Vamos entrar no tema da reforma tributária, que a gente vê que Tranquilo, você né? está tranquilo. Eu estava falando há pouco aqui, antes da gente começar, a gente estava conversando o tanto de trabalho que a gente está tendo Sim. para responder o que não existe. Que não é verdade, né? Porque o que já existe já é complicado. Agora, Sim. ter que explicar o que não existe, as pessoas estão meio assustadas, mas vamos lá.
Eu queria que você me desse uma visão, né, é, para o empresário que está nos assistindo, sobre as mudanças mais relevantes, né, nas regras, na lógica, o que está acontecendo com o sistema tributário com a reforma. Maravilha. Nós temos a reforma tributária dos impostos de consumo. Então, aqueles que incidem diretamente sobre serviço ou sobre bens ali, efetivamente, sobre bens, produtos. Hoje nós temos, como eu disse, o manicômio tributário. Então, explicar uma substituição tributária, explicar as regras de DIFAL, são 5 regras diferentes, trazer isso já é uma complexidade e fazer com que as empresas consigam crescer dentro dessa complexidade é uma maior dificuldade. Então, a gente ouve falar na internet aí do bombom que virou wafer, do sorvete que virou sobremesa, por saidinhas Sim, sim, tributárias sim, legais, sim, obviamente, né? Foi uma saída embasada, não é aleatória, mas que são manobras que as empresas têm que fazer para sim. entender esse universo complexo tributário. Então, olhando isso, e também com um fator muito complexo, que foi uma perda do governo em relação à estrutura de base de PIS e COFINS, saiu, né? Finalmente avançou ali os projetos da reforma tributária. Então, nós temos uma mudança estrutural desses impostos. Hoje, como funciona? ICMS, ISS, o imposto devido a onde você está localizado, e ali parte sempre do faturamento, e você tem um crédito, na maioria deles, ali, no caso do ICMS, IPI, PIS e COFINS, tem um crédito pela escrituração, ou seja, escriturei uma nota, tenho um crédito, vou apurar com as notas do débito da saída e tá tudo certo. E o imposto devido para onde uma empresa, via de regra, está sediada. Uhum. As mudanças agora quebra todo esse paradigma. Primeiro, o imposto não é mais devido onde você está sediado, para assim onde você está vendendo ou prestando Para onde vai? serviço, para onde vai. Então, hoje nós temos diversas empresas com fundamentações logísticas baseadas em benefícios fiscais, que irão ser extintos. Então, se só a empresa tem um Então, benefício não hoje, adianta eu estar naquela cidadezinha, divisa com outro estado, não é bem isso não é, agora. não é mais isso. Então, assim, hoje eu tenho clientes que têm estruturas em determinados lugares logísticos só por conta do benefício fiscal. Mercadoria sai do ponto A, passa por lá e vai para o ponto B, só por conta daquele benefício. Obviamente, uma carga tributária absurda que nós temos, economizar 5, 8% é muita É coisa. muita coisa. E justifica aquele custo logístico efetivamente. Sim, sim. Mas esse não pode ser mais o core, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar, por exemplo, um dos precursores ali que foi o Bernardo Api, ele falou, o core da empresa tem que ser o negócio. Então o empresário tem que estar focado no seu produto, no seu serviço, na sua atuação, Tem que ser não em bom no que ganho você fiscal. faz, né? Exatamente. Então com isso o imposto passa a ser devido no destino, os débitos via de regra pelas notas fiscais emitidas, mas os créditos vão estar concedidos mediante o pagamento do imposto pelo fornecedor. Então vai acabar com as empresas noteiras, aquelas que emitem nota para gerar crédito para outra. Isso não vai existir mais. Se o fornecedor não pagar o imposto, o destinatário não tem crédito. Então eu posso dizer que a relação compliance com os meus stakeholders, fornecedores e clientes, ela está começando a se fechar, né? Muito, estritamente, porque agora eu tenho que entender, se eu sou uma empresa grande, qual é o comportamento de compliance do meu fornecedor. É isso aí. Porque se ele pode ser, às vezes, uma empresa que tem muito crédito no mercado, na parte bancária, mas como pagador de imposto, ele não é um bom pagador. Por que ele não é um Sim, bom pagador? sim, Porque é comum que as empresas também se financiem com o dinheiro do sim, imposto por sim. algum tempo, se alavanque com esse imposto, que é mais, em tese, mais barato ou mais fácil de lidar, depois parcela esse valor e se ajusta. Agora, não mais. Se a empresa não pagar imposto, ela parcelar esse valor, ela afeta diretamente o cliente dela. Verdade. Agora, tem uma coisa que a gente precisa também esclarecer, que o público toda hora faz muita confusão sobre isso. A reforma tributária, ela está nos impostos diretos ou indiretos? Nos indiretos, efetivamente. Diretos, aqueles que existem sobre incidem sobre patrimônio e renda. Então, imposto de renda, contribuição social, são os impostos diretos. Esses, por hora, teve uma mudancinha que vai impactar, sim, os empresários, né? Vão ter a tributação da renda ali para quem tem dividendos acima de R$ 600 mil por ano. Então, quem é um médio empresário, a gente fala, não é grande, né? Não é grande, porque você ser um médio empresário hoje, você tem que ter um esforço Herculino. absurdo. Então, para tirar aquele dinheirinho suado, as empresas terão que efetivamente ter ali, vão ser tributadas. E os indiretos, é aqueles que incidem sobre todos os bens e consumo. Então, tudo que é serviço, bem, agora é direito, agora a reforma tributária trouxe uma incidência muito mais ampla, né? Tudo que É. puder ser encaixado como produto, serviço, direito, vai estar incidido É que, ali. na verdade, assim, os tributos diretos, né, como imposto de renda e contribuição social, anualmente sofrem alterações. Sim. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, agora a gente está percebendo um pouco maior, só que por serem concomitantes às demais alterações tributárias, todo mundo está entendendo que é o seguinte, o imposto de renda mudou por causa da reforma E tributária. não é isso. Não é São isso, totalmente não é isso. separados. Bacana. Vinícius, aonde que você enxerga nesse momento
o maior fator de surpresa para os empresários dentro dessa reforma? Você fala, puxa, o pessoal está se surpreendendo com determinada situação. É a tomada de crédito? É o retorno? Aonde está? Temos algumas frentes. A tomada de crédito que vai impactar. Se eu não tenho crédito naquele período, eu tenho impacto direto no fluxo de caixa. Então, se eu vou ter aquele crédito daqui a 60 dias, porque tem que esperar o período de apuração, passado ele vai ter o prazo para o fornecedor pagar aquele imposto, depois que eu tenho direito. Ou seja, na minha apuração daquele mês, eu não considero aquele crédito, logo eu vou pagar um pouquinho a mais. Então, a depender do volume da empresa, esse impacto financeiro é representativo. Primeiro impacto. Segundo impacto, conhecer o perfil de consumo da empresa. Porque hoje não são todas as operações que dão direito a crédito. Então as empresas focam os seus processos muito naquelas que dão direito a crédito. A reforma tributária tem um creditamento amplo. Então aquelas compras da canequinha, do papel, daqueles itens que, entre aspas, são supérfluos, eles passam a ser representativos, porque ali tem crédito agora. Se tem crédito, quer dizer que eu tenho possibilidade de melhorar a minha margem, a saber atualizar o meu preço de venda, seja o meu produto ou serviço. Esse era o grande ponto, porque assim, a minha formação de preço hoje, após reforma tributária, ela tem que considerar os meus créditos. Tem. E os meus contratos precisam estar alinhados a essas possibilidades de crédito para eu saber fazer minha precificação, porque senão eu fico fora do jogo. Exato. Na Hot a gente trabalha com um conceito da parte tributária, que é o resíduo tributário. Então nós temos o nível 1, que é aquilo que incide ali, está destacado no documento fiscal. O nível 2, que são os créditos destacados ali pelo fornecedor. E qual que é o nível 3? Ou seja, eu tenho aqui, eu sou comprador de uma empresa, sou empresário, estou comprando ali grandes insumos para minha organização. Qual vai ser o impacto no preço do produto? Eu vou deixar que o fornecedor me fale qual é esse preço? Ou eu vou ter que ter uma margem, um padrão para saber se aquela alteração que o meu fornecedor está fazendo é justa? Porque ele tem alteração direta sobre aquilo que incide os novos impostos, eles vão fazer parte do preço do produto no final, mas ele também tem um ganho que não está destacado na nota fiscal, que são os créditos que ele não tinha antes, que agora ele passa a ter. Então precisa ser feita uma conta coerente, porque senão a gente vai ter uma hiperinflação de novo. Exatamente. Porque a gente vai só olhar o imposto destacado, aumenta a carga, aumenta o preço, está tudo certo. E olha só, essa pergunta aqui, acho que todo mundo vai gostar de ouvir ela. Ela não estava no projeto, mas acho que ela é importante. A gente tem uma concorrência no mercado com quem tributa, não tributa, né? O mercado vê isso, Sim. né? Quem emite nota, quem não emite, etc. Como é que você vê isso agora a partir da reforma tributária? As empresas vão ter um cenário de competição mais correta, mais honesta? Essa é a intenção dos princípios da reforma tributária, é justamente a igualdade. Né? Esse é o lado bom, a parte tributária não ser um decisor. Hoje, quando eu ensinar, por exemplo, substituição tributária, a gente dá um exemplo daquela empresa que abre um comercinho bonitinho, com todos os seus alvarás, paga seus impostos, emite suas notas. Aí, de repente, tem ali um comerciante que abre uma barraquinha de frente com ele, que vai vender, às vezes, o mesmo produto, só que por não pagar imposto, não emitir nota, ele vende um preço melhor. Aquele empresário que investe, que faz tudo certo, acaba sendo prejudicado. Concorrência desleal. E agora a intenção não é essa. Então, por exemplo, o MEI, né? A gente atende, acaba olhando muito para MEI, tem muitos MEIs no Brasil. MEI, a partir do ano que vem, é obrigado a emitir nota fiscal. O que hoje não acontece. Hoje é obrigatoriedade só se ele prestar um serviço para pessoa jurídica ou vender para pessoa jurídica. Pessoa física não tem. O ano que vem isso muda de cenário. Logo, quem atua com essas empresas também vai passar a ter novas cobranças e ter uma margem. Quantos MEIs hoje, que infelizmente, dado esse estigma que tem a parte tributária, o MEI já faturou R$200 mil, mas ele declara menos. É uma sonegação, é um crime que tá escondido. E agora isso vai poder ser feito. Tem que emitir nota, tem que ter o controle. Então a expectativa é que a gente tenha a diminuição na sonegação fiscal, para que a gente tenha um aumento equalitário na arrecadação e possa ter uma carga tributária otimizada. Porque se a gente manter, apesar do Brasil sem bater recordes de arrecadação, a gente é deficitário, infelizmente. E se a gente manter nesse fluxo de perda, quem paga certo vai pagar cada vez mais. E esse é o risco. Bom, nesse bloco aqui, só para fechar ele aqui, a gente queria também trazer aqui uma observação que é a seguinte. A gente está diante de uma mudança constitucional e de regulamentação infraconstitucional muito grande, né? Então vale aqui um alerta preventivo, né? Não dá para adivinhar a lei. Você tem que se programar e tem que fazer um preventivo. E dentro do tema preventivo, que a gente gostaria de falar um pouco mais sobre ele aqui, se você pudesse resumir assim, 3 pilares preventivos, se você achar que tem a mais também quiser colocar, por favor, fica à vontade.
Mas se você pudesse dizer para nós, ó, 3 pilares preventivos que o empresário precisa ter para a reforma tributária, o que você diria? Hoje, acho que padronização de processos de compra. Então, hoje Sem temos que dúvida. olhar o processo de compra Sem no dúvida. detalhe de quem eu estou comprando, da onde está vindo, quem é esse meu fornecedor. A partir disso, ter aquela seguridade no contrato. Então, no contrato tem que ter cláusula, quem vai recolher o imposto? Porque agora, por exemplo, eu comentei que o pagamento do imposto, o crédito do imposto está condicionado ao pagamento, Uhum. mas existe uma possibilidade que é o adquirente, quem está comprando, adquirindo bem o serviço, ele pode pagar o imposto no nome do fornecedor. E eu posso prever Sim, isso já no contrato. No sim. contrato, ó, nessa nossa relação comercial, eu vou te pagar do preço do produto ou do serviço, eu vou te pagar o líquido. Porque o imposto eu já vou recolher no teu nome para que eu tenha essa garantia do crédito. Então, o contrato agora, se antes a área jurídica era só uma área burocrática, ela é muito fundamental para que como que eu vou estruturar essa cláusula sem ofender nenhum outro princípio constitucional, um princípio jurídico ali daquela relação comercial. E mantendo outros princípios que precisam se manter naquela relação. Então, contrato, compras, e aí basicamente, né, aonde está a minha malha logística? Acho que a gente precisa É isso aí. enxergar para onde que eu vendo, para quem que eu vendo, porque Verdade. o controle agora, a gente que fala das alíquotas, hoje é do Estado. Estão vindo 27 estados, 27 alíquotas básicas, de ICMS. Eu vou passar a ter uma conjunção de alíquota que é a soma da alíquota do destino do Estado com do município. Então eu tenho que multiplicar 27 estados por 5.571 municípios, vezes as variações alíquotas, que dá mais de 22 mil variações. É. Então eu preciso entender aonde eu estou inserido nesse processo. E acho que mais do que nunca a gente tem aquela máxima que você pode ganhar mais na compra do que na venda, né? Sim, sem dúvida nenhuma. É, no dia a dia hoje, a gente já tem uma situação, antes da reforma, dizendo, de que de vez em quando existem aqueles roubadores de resultado, né? São aquelas despesas invisíveis, aqueles custos invisíveis. Dentro da reforma tributária, tem algum custo invisível, como por exemplo, a má programação do RP, um time que precisa estar de olho para a coisa funcionar? Sem dúvida nenhuma. Mas comentei agora há pouco que nós temos possibilidade de ter 22 mil alíquotas diferentes. Eu preciso parametrizar isso no meu RP. Para Sim, isso eu preciso sim, saber da prefeitura, para quem eu estou vendendo, qual que vai ser a alíquota que ela vai praticar, qual que vai ser aquela variação. Então, o RP é primordial, tá bem parametrizado, entender o que eu vendo e como eu vendo, né? Isso é fundamental nesse processo. E mais do que isso, é saber dizer não, né? Haverá vendas, haverá processos que o custo para manter o logístico, faz sentido agora manter o centro logístico lá em Fortaleza, no Espírito Santo, em Minas Gerais? Talvez não faça mais. Então, eu tenho que sim. falar não, às vezes para um empresário amador que já investiu, tem todo um fluxo, uma estrutura que vai ter que deixar mão para poder seguir o fluxo mais adequado. E o invisível é aquele que você não está olhando, né? Assim, eu falo muito dos fornecedores de novo. Se eu não olhar para os meus fornecedores, isso vai virar uma conta que você vai pagar e você vai pagar de maneira imediata. Não é, às vezes a gente fala muito do preventivo, que é não deixa a bomba estourar, não deixa o litígio acontecer. Mas na reforma tributária, você, antes de perceber, você já pagou essa conta. Você está Até sofrendo com porque isso. você tem duas situações agora, né, na reforma. Se você não estiver compliance, você deixa de ser um fornecedor também na cadeia. Sim, exatamente. Existem. Então a conta vem daí também, você deixa de vender. Sim. Hoje nós atendemos clientes que eles já estão selecionando fornecedores. É isso aí. Eles já estão falando, ó, esses fornecedores aqui talvez não faça sentido. Passa a Olha o ter novos preventivo fornecedores. subindo no degrau da história. É bacana. O que que você recomenda para evitar essas surpresas desagradáveis? Um diagnóstico? O que que você recomenda? A gente chama muito, na área de tecnologia, a gente fala muito de assessment, né? O que é o Sim. assessment, né? É eu tirar uma foto do meu cenário atual, entender onde estão meus principais pontos de oportunidades e trabalhar sobre eles. Então, eu indico, faz um assessment da sua operação. Onde você vende, de quem você compra, o que produto ou serviço você oferece, o que muda na área tributária. Eh, Tem outras complexidades, né? Quando a gente fala, de repente, de uma road que tem um imóvel ali, será que eu vou ter uma relação de emissão de documento fiscal, de repente, com aquela road para também me gerar... Tendo uma estrutura para ser pensada agora, a gente precisa tirar essa foto. É. E eu não posso tirar essa foto quando virar. A gente está num ano de transição mínima agora, que é o ano de teste que a gente está chamando. Esse ano de teste termina no final desse ano e vira na prática. Então, eu tenho, bem dizer, janeiro já foi. Então, a gente tem 11 meses para trabalhar de maneira eficiente para mim não ter um impacto em janeiro. Se eu não trabalhar eficiente, eu posso perder contrato, eu posso perder margem, eu posso perder uma série de situações que podem viabilizar até o meu negócio. Acontece que a gente tem no Brasil muitas empresas que, por estarem no simples,
tem a sua apuração tributária ali pelo faturamento, consolidado, etc., não tem uma contabilidade tão próxima do seu dia a dia, tão Exato. formalizada, etc. e tal. Eu acho que dentro disso tudo que você falou agora, ter um DRE e em tempo de ser olhado, agora é algo Fundamental. 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 Todo mundo, a gente tem a mania, o empresário, de olhar os números máximos, né? Quanto eu faturei no ano passado? Esse número que sai o comparativo É. ano a ano. Então, vou dar um exemplo da minha empresa que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de crescer muito, então 22, 23, 24, eu cresci acima de 120%. Quando você olha o número bonito de faturamento, você fala, que coisa linda. No meu último ano de crescimento, que eu cresci 136%, minha despesa operacional cresceu 320%. Nossa. Então, minha margem, que era uma margem tranquila para uma empresa pequena, tecnologia tem margens pequenas, mas por eu ser pequeno, eu conseguia ter uma margem maior. Naquele ano, eu acabei com a minha margem. Por quê? Eu estava olhando o número macro, bonito, que é do faturamento, que você olhava o gráfico, coisa mais linda, sem olhar o quanto que isso estava me custando. E no ano seguinte que eu fiz, eu não vou aumentar meu faturamento com a meta de reduzir a minha despesa, meu custo operacional, para que eu tenha uma margem saudável. Senão não faz sentido. Então, tem muita coisa escondida que a gente não olha como deve olhar. E o contador, o advogado, peça fundamental para entender a estrutura de uma DRE, aonde estão os impostos diretos, os indiretos, aonde que eu tenho margem, aonde que está minha curva ABC dos meus E no produtos da dia minha venda. seguinte, né? Não é daqui a 6 meses. Exato. Né? Ver um relatório depois de 6 meses Acabou, passados, já foi. tem o que fazer. Foi. Mas você entrou num ponto agora, Vinícius, que eu acho que é muito importante, que é a tecnologia, né? Você comentou sobre a tecnologia. O que você recomenda? Porque, assim, SAP é um universo Sim. para determinado número de empresas, determinado porte. E nós temos no Brasil um número grande de empresas que não têm acesso a SAP por N razões, né? Inclusive custo, porte, etc. e tudo mais. O que você recomenda de tecnologia nessa sua experiência, nessa sua jornada, versus SAP, que a gente sabe que não está acessível para todos? O que a gente pode falar isso para quem está nos assistindo? A vantagem da tecnologia ter crescido muito quer dizer que ela não está condicionada só aos grandes. Muito pelo contrário. Hoje temos ERPs, não na estrutura do SAP, mas temos um ERP que te entrega o dado mínimo de graça. De graça. De graça. Então, assim, sem pagar dentro daqueles números iniciais, aquele pacote que a gente chama freemium. Tem gente que vai querer seu telefone no final desse podcast. Então, temos hoje soluções no mercado que começam gratuitas, ou seja, quero testar, quero validar, quero entender se funciona para o meu negócio e vai me gerar o resultado. Você pega um período de teste ou um volume de teste ali que você não vai pagar, vai ter o resultado, vai entender como funciona e dali para frente você passa a pagar, ou seja, com um investimento muito barato. O ponto tem que investir. É algo que a gente precisa agora separar no budget ali. O prevenção tem que ter essa linha do budget da prevenção. Que pode ser um valor que, mas vou ter que gastar com isso agora, não estava na minha previsão, não estava no meu planejamento, mas isso vai economizar para você muito lá na frente. Entender o seu negócio na linha. Excel funciona? Funciona, mas quanto tempo a gente vai perder no Excel se a gente tem um software pronto no mercado que custa R$ 100 por mês e vai me entregar um resultado muito mais atrativo? A perspectiva é que, assim, a tecnologia, ela é o seu compliance, ele é a sua evidência e a sua ferramenta de governança. Sim. Então não dá para falar de preventivo se você não tiver investimento em tecnologia, é necessário. Agora, dentro da questão de prevenção, vamos falar um pouquinho de contrato, porque a gente na área jurídica, a gente vive se deparando com pontos cegos do negócio. O que é um ponto cego? Quando está todo mundo mirando para um assunto e alguma coisa passa, e determinados ramos você percebe que sempre passa ali. Ali nunca pega. Sim. E aí a gente entra e fala, olha, você olhou aquilo? Puxa, não olhei, né? Recentemente estava discutindo contrato com uma grande corporação e quando chegou na questão da LGPD, a gente se deparou com uma possibilidade de uma sanção no tamanho do contratante e não no tamanho do contratado. Aquilo, se acontece alguma coisa, quebrava. E ninguém via, ninguém falava nada, era um ponto cego. A reforma tributária, do que você vive nesse universo, onde normalmente é um ponto cego no contrato das empresas em relação aos tributos. Normalmente as empresas trabalham aquela cláusula contratual básica, né? Que esse é o preço se não houver mudanças na carga tributária. Mas é genérico. Que mudanças? Em que nível? Nós estamos num nível agora de mudança que é mudança estrutural.
Então, agora, o comportamento dos entes daquele contrato, se não for seguido à risca, vai prejudicar um lado ou outro. Até mesmo o destinatário pode ser prejudicado. Sim. Existem ações hoje que dependem do destinatário. Hoje eu tenho o pagamento de juros e multa, por exemplo, vai ter que gerar um novo documento fiscal de débito do imposto sobre a multa e juros. Então, tem os novos processos que precisam estar previstos aonde? No contrato. Então, tem uma relação comercial. Atrasei, estou pagando multa e juros. Quem vai emitir a nota? Vai ser o recebedor daquele multa e juros como nota de débito para ele, crédito para você? Ou de repente vai ser você, como destinatário, emite uma nota de crédito e fica aguardando o aceite e tem que dar um prazo para aquele fornecedor dar um aceite? Tudo isso é cláusula contratual. Isso já vem mudando com das retenções, do REINF mudou muito, que a gente sempre pedia, coloca ali o código de serviço que vai ser personalizado naquele contrato para que a nota fiscal tome como base naquilo. Hoje, qualquer abertura tributária tem que ter um capítulo dentro do contrato só para a tributária. Não tem como fugir disso. Então a gente está falando de uma gestão de risco contratual totalmente voltado ao aspecto Sim, tributário para a manutenção do negócio. sim. Muito bom. Bom, queria ver com você também agora, Vinícius, o seguinte, o que que você pode nos dizer assim, ó, vamos para um checklist aqui de preventivo, vamos fazer um- Brainstorm aqui. é, se um CEO te ligar hoje e disser, eu tenho 90 dias para começar, qual seria a ordem correta? Temos que ter um especialista em tecnologia, Tá? porque eu não emito nota fiscal hoje sem ter um software. Esse software precisa estar atualizado e condizente com as novas Tá? regras. Eu tenho que ter o CFO para me dar os números efetivamente da minha operação e de impacto na minha operação. Afinal, nós temos um período de transição muito longo com a reforma tributária de 8 anos. 8 anos que ano a ano tudo vai mudando e cada ano tem um impacto diferente, inclusive financeiro. O jurídico, para me embasar nas minhas relações comerciais, seja com clientes, porque assim como eu tenho que olhar para o fornecedor e garantir que eu não vou ter prejuízo, meu cliente vai fazer isso comigo. Então Sim, eu preciso estar sim. atento a isso. Empresas fim de cadeia, né, aqueles que prestam serviço diretamente para o consumidor final, Tá lá na ponta. essas têm um impacto um pouco mais representativo. Então, qual que é o impacto real, técnico, jurídico, tecnológico que eu tenho nessa operação? Então, ele tem que estar embasado pelo menos nessas três frentes para que ele possa tomar as decisões. Impactos agora, mudança de documento fiscal. Nós temos hoje uma mudança dos documentos existentes e temos pelo menos meia dúzia de novos modelos de documentos fiscais eletrônicos. Nós vamos ter, por exemplo, NFS Via, que é aquele tiquezinho do pedágio, Sim, vai virar um documento fiscal, porque ele vai poder gerar crédito para quem está consumindo. sim. Então imagina a logística e a estrutura tecnológica necessária para escriturar de repente uma empresa, uma transportadora, quantos tickets de pedágio ela teria? Pois é. Quantas notas fiscais ela vai ter? E se a gente fosse olhar hoje assim, o que que a gente poderia fazer mais rápido e que gera um impacto já importante em relação à reforma tributária se eu não fiz nada até agora? Agora é documento fiscal. Eu tenho que Documento estar fiscal. totalmente amparado com a minha operação Tá. fiscal. Por quê? Senão não roda. Exato. Esse é o ponto. Se nós estamos. A obrigatoriedade máxima era para ser início de janeiro. Como muita empresa não conseguiu se adequar, e até mesmo as prefeituras, o que aconteceu? Houve uma postergação desse prazo. Mas essa regra vai valer ainda esse ano. Então, lá para meados de junho, julho, se eu não estiver operacional com reforma tributária, mesmo que seja um teste, eu não emito nota. E eu posso, como CEO de uma empresa, delegar esse tema para o meu time operacional fiscal e não entrar no assunto? Não, não. Quem é o CEO da empresa, ele é responsável pelas decisões estratégicas da empresa. E se eu tenho um ponto crucial que vai impactar na minha estratégia, não adianta ter planejamento, não adianta ter produto, não adianta ter o melhor serviço se a sua estratégia operacional não está condizente. Ela não consegue caminhar. Não adianta planejar. E se o CEO não conhece lá do chão de fábrica que a gente comenta, não desce lá, entende qual é a dor, qual é o investimento necessário. Abrindo um parênteses aqui, conheci algumas pessoas no ano passado, profissionais, que eles tinham essa dificuldade. Então, eles eram heads da área tributária, e o conselho ali, o CEO, os donos da empresa, um pouco afastado, não acreditavam que a reforma tributária ia vingar, mesmo com uma legislação em vigor, publicada, Que incrível. sancionada. Ele foi demitido. Ele chegou a ponto de ser Nossa. demitido porque ele teve que fazer altos investimentos. A SAP, infelizmente, os investimentos são muito altos e por os donos, o CEO não acreditarem, demitiram ele. O que aconteceu? Agora essa empresa também está pagando um preço. Correr atrás, pagar mais caro para implementar, mais caro para conseguir ter o mínimo para personalizar. Então, é o que a gente sempre fala, né? Há um grande risco de você esperar a lei complementar ficar perfeita, né? Sim, ela já está publicada.
É exatamente isso, assim. E ela vai vir com seus vícios. Não tem Não tem jeito. jeito. Não tem Não- jeito. A gente tem o imposto do pecado vindo no caminho, que a gente acabou não falando muito bem, mas vai ter um imposto que vai incidir sobre tudo que faz mal à saúde, meio ambiente. Conta isso um pouco, pessoal, porque Esse é um há imposto um que estigma aí grande. Imposto do pecado, é, conta aí pra ficou, turma. ficou. Então, assim, dentro dos princípios da reforma tributária tá o cuidado zelo da saúde e do meio ambiente. Dito isso, instituir um imposto chamado imposto seletivo, que ele vai incidir sobre tudo que faz mal à saúde e ao meio ambiente. Bebidas, cigarros, tem até veículo no meio do caminho ali, munições, etc. Então tem uma lista de produtos que vão incidir o IS. E aí, como faz mal à saúde, faz mal, são itens supérfluos, podemos dizer assim, que vai incidir, ficou popularmente conhecido como imposto do pecado. Mas já tem diversos advogados tributaristas que já enxergaram pontos na própria legislação base que já infringe a Constituição. Então, quem tiver esse tipo de imposto incidente tem que olhar com carinho e cuidado para entender qual vai ser essa lista, qual vai ser essa alíquota, já que, diferente dos outros que precisa de uma lei complementar, uma lei mais estruturada, a alíquota do imposto seletivo vai se definir em lei ordinária, uma legislação mais simples que, a gente brinca, né? Uma canetada pode mudar. É, E isso é um risco que a gente tem daqui para frente. a gente vem de uma época, não muito longe, mas que a área tributária era dividida, diretos, indiretos e o societário, tudo isso Apartado. apartado, né? Eu lembro que a não cumulatividade do PIS e da COFINS foi que começou a juntar fiscal, contabilidade, outros setores, estratégia. Com o que está acontecendo agora sobre o âmbito de governança, a gente pode dizer que fiscal, TI, jurídico e financeiro, Tem que mais dar do as que mãos. nunca tem que estar junto, Tem que dar as mãos. Não tem tem jeito. que estar alinhado. Se um deles estiver fora, a empresa inteira vai pagar o preço. É isso aí. A estratégia agora exige uma prevenção em que cada vez mais a empresa converse, fale a mesma língua, o mesmo idioma. A gente sempre brincava, né, nas áreas, vindo da área tributária, da área operacional tributária, então a gente tinha as brigas, né? O tributário não conversa com o financeiro, não conversa com o comprador, não conversa com o fulano. Isso acabou. 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 Nós tínhamos a divisão na área tributária, existia aquela área de planejamento tributário, que é Era. buscar aquelas oportunidades, aqueles benefícios, aqueles regimes. Tudo isso está sendo extinto. Tem que unir a sua operação e garantir que a sua operação dê a efetividade esperada do seu Sim, negócio. sim, sim. Dentro da sua experiência, Vinícius, qual foi a decisão, assim, dentro da área tributária que você viu assim? Quando o empresário vai por esse caminho, é uma decisão errada, e se falando de reforma hoje, seria pior ainda. Eu acho que é acreditar em tudo que se vê e que se ouve. Aí, isso aí. Eu acho que é onde a gente acabou mais vendo problemas, prejuízos, até quebras de negócio foi quando dava ouvido a terceiros, ou ao que assistia, ao que estava publicado. Porque a gente tem uma dificuldade, né? Infelizmente, o Brasil não é um país tão avançado do ponto de vista de conhecimento, né? De educação como um todo. Então a gente pega a área tributária, tem 2,4 legislações publicadas a cada hora. Não é pouca coisa, né? Então, assim, já temos um volume muito grande. Então, tem que estar amparado profissional. Se eu não tenho conhecimento, se eu não consigo ter aquela fundamentação daquilo que eu estou ouvindo, buscar um profissional especializado naquilo para me amparar. Seja o contador, o advogado, o responsável pela área financeira, me explicar o que eu preciso fazer, o que é verdade, o que não é verdade, para que eu saia do outro lado. Acreditar em vídeo ou áudio hoje, a gente estava falando antes de iniciar, É, uma pessoa famosa da área dela, do segmento dela, foi falar da parte tributária das mudanças e falou algo errado, que não existe. que não E existe. Então, essa é a causou um dificuldade. burburinho, misericórdia. E aí, quantos empresários não viram aquilo e falaram, agora eu vou ter que pagar? Eu, É, assim, uma coisa, esse assunto específico é da parte de aluguel, né, que vai incidir o tributário, mas vai incidir numa determinada condição, num determinado formato. Para quem já é grande, para quem não pode ser aquela equidade tributária, tem que ter para esse cara que estava no limbo. Então, ele vai pagar é. imposto agora. Mas aquela pessoa ali que tem um imóvel de aluguel, que tem ali sua rendinha básica, que é só um complemento da sua renda para ter a sua manutenção de vida, ele não vai mudar nada, não vai mexer. Então precisa estar muito atento a tudo que está saindo e ter um bom profissional para poder te amparar. A gente percebe, talvez, Vinícius, na sua área, você tenha visto essa, tenha tido essa percepção que eu vou te falar agora. No escritório a gente percebeu muito isso. Normalmente os mais assustados são os desinformados. Sim, sem dúvida Acho que alguma, isso em todo setor da vida, né? sempre. Em todo setor da vida. Se você fosse hoje desenhar um time ideal, considerando a reforma, o preventivo, quem sentaria na mesa hoje? Hoje, advogado e contador. O contador, eu sou contador de formação, então a gente puxa um pouquinho a sardinha, mas o contador hoje ele acaba sendo um profissional que sofre muito.
Porque ele tem essa desinformação e essa pressão do lado do cliente, que não consegue enxergar o valor esperado no trabalho dele efetivamente com a empresa. Para Sim, muitos ainda é só um emissor de guias. sim. O advogado, da mesma maneira, o advogado ele serve a me atender quando estão mandando ter uma ação judicial aqui, Notificação tem uma chegou. notificação, vou acionar o advogado. Eu acho que esses dois, alguém bom de financeiro, efetivamente, alguém bom tributário. Alguém que entenda da estrutura tributária operacional, né? Que é um dos indiretos, acaba separando um pouco. Aqueles analistas fiscais que estão ali no dia a dia de emissão de nota, entender os fluxos, as demandas, as atualizações sistêmicas da parte do governo, você tem que estar amparado dessas pessoas para te munir de Sim, informações e necessidades que você tem que direcionar. Se você, que ela falou, se a pessoa está no escuro e não tem informação, qualquer coisa que chega para ela é uma verdade. Isso vai gerar um baita de um problema no meio do caminho. é verdade, é verdade. Se você hoje fosse dar um conselho a quem está começando a área tributária, né? Está interessado em atuar nessa área, o que você diria assim para essa pessoa, para esse profissional que está no início dessa carreira? Primeiro, dar o parabéns para ele, porque é uma área que a galera não olha, né? Ou quando eu falo, eu comecei a trabalhar na tributária porque eu gostava, como gostava? Todo mundo É despenca nessa verdade. área e você gostava, eu gostava. Então, assim, primeiro os parabéns. Mas segundo você pode ser o protagonista da sua carreira e não é a curto prazo, nem a médio prazo, vai ser por longo Por prazo. longo prazo. Então, hoje, o profissional que entende de processos tributários da organização, ele é um profissional essencial para a manutenção da operação da empresa. Tanta manutenção, novo documento, novo layout, mudança sistêmica, quem é que vai direcionar? É esse É profissional esse da tributação. profissional. Obviamente, ele tem que se munir de base do como é hoje. É importante estudar o passado. Esse passado continua por 8 anos e se atualizar com o que é novo. Para que ele direcione, seja quem for, seja o empresário, seja o diretor da empresa, direcione de maneira adequada. Então, quem está começando tem uma mega oportunidade de ser protagonista da sua carreira. Eu brinco muito com a galera, quem é bom no que faz não vai ficar desempregado nunca. Nunca. Então, procure fazer o seu melhor. É Melhor. 100, 1000%, se for possível, faça, porque vai dar resultado. Vai dar Ah, resultado. mas aqui ninguém reconhece. Em algum lugar alguém vai te reconhecer, vai te contratar, vai ver sua oportunidade. Então, assim, o crescimento vai vir, mas saiba plantar. É verdade. Agora, para o empresário, se você tivesse que deixar uma frase para ele hoje, olha, quero te deixar uma frase aqui. O pessoal fala que conselho, se fosse bom, não se dava, Não, não se vendia. vendia. Não é isso, né? Na Não, não, não. verdade, a experiência Experiência. traz conhecimentos que produzem frases importantes, né? A gente vai produzindo. Assim são todos os grandes pensadores. Que frase que você deixaria para o nosso colega empresário que está nos assistindo? Eu acho que é saber focar os investimentos. Um empresário, quando ele abre um negócio, ele está focado naquilo que ele mais sabe. Que é o produto ou serviço o Sim, produto que está comercializando, o serviço que ele está ofertando. Então, isso ele conhece, isso é core dele, é a essência dele. Se não for, também a empresa não vai para frente. sim. E ele, às vezes, foca o investimento só nisso. Como que eu crio essa empresa, como eu crio um produto, como melhoro o meu Tá. serviço. E o que é o background disso tudo? Demanda investimento. Satélite que Então, está tudo em saiba volta. investir aonde você também não é bom. Principalmente, na verdade, onde você não é bom, para que aquilo que você é bom você possa tocar com tranquilidade daqui para frente. Bacana. Vinícius, conta para nós um pouquinho da Reut. A Reut é uma empresa tecnológica focada na parte tributária. Então, esse ano nós estamos completando 10 anos de empresa, né, desde a Puxa, fundação. parabéns. Somos líderes da parte da reforma tributária, participamos ativamente na construção do PLP, na verdade do PL 45 lá Conta atrás. pro pessoal o que que é o PL. Tá, o PL foi o projeto de lei que embasou a estrutura da reforma tributária, a emenda constitucional número 132. Então, participamos ativamente lá no Congresso, desde a elaboração do PL 45. Que fantástico. Participamos hoje em dia com a Receita Federal, o CEPRO e também com a Frente Parlamentar ali do Livre Mercado nas discussões das mudanças que ainda vão vir, ainda temos mudança para vir no futuro. Então hoje somos líderes, atendemos hoje clientes que faturam juntos mais de 2 trilhões de reais. Então 20% da arrecadação tributária do Brasil passa pelos nossos clientes. Então a gente tem uma estrutura hoje muito robusta de tecnologia e de pessoal capacitado para entregar o quê? A estratégia da reforma tributária, a melhor forma de automação e a melhor saída para o empresário, para a grande empresa, para a média empresa. Inclusive, nós temos soluções hoje, inclusive, focadas em médias empresas, muito da parte tecnológica, para que ele possa tirar uma fotografia do seu negócio e o impacto da sua reforma tributária. Bacana. Se alguém quiser te encontrar, te acha onde? Instagram, vinicius.zucchini_tax e também no LinkedIn, Zucchini é vinicius.zucchini. Fácil pra galera traduz abobrinha de italiano
Pro português Você é vai italiano? virar Zucchini, italiano. Vinícius Zucchini nas redes sociais, LinkedIn, também no Instagram, estamos sempre por lá. A gente tenta contribuir também um pouquinho ali com o nosso conhecimento. Bacana. Vinícius, eu queria te agradecer Eu que agradeço a essa oportunidade. oportunidade, o seu tempo, que eu sei que é muito valioso. Eu tenho te acompanhado. Um dia você está em Goiás, outro dia você está no Sim. Paraná, outro dia está. Cada hora você está num Brasília. estado, Brasília. Então, você ter tirado um tempo na sua agenda para estar conosco aqui hoje foi para a gente muito importante, uma grande honra para nós. Eu queria te agradecer muito por isso. O Vinícius é um colega, um amigo muito antigo. E eu queria dizer para todos vocês que estão nos assistindo: se você gostou desse episódio, se você entendeu que ele tem algo a proporcionar para você, para os seus amigos empresários, compartilhe, porque isso é informação. A nossa ideia desse podcast é trazer a informação do preventivo. Lá no início a gente conversou falando para vocês o seguinte: o preventivo sempre é mais inteligente. Não espere a coisa acontecer, faça ela acontecer. É diferente. Planeje, se prevenha. E tem mais, entenda bem o que é gasto e o que é investimento. São coisas diferentes. O preventivo nunca será gasto. O preventivo é investimento. Um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo episódio, que já tem um colega especial também para estar aqui com vocês. Aguarde a gente.